Você já se perguntou como seria viver uma vida além dos limites? Uma vida cheia de significado, propósito e transformação? No Evangelho de Marcos 2, encontramos revelações poderosas que nos mostram o caminho para essa vida extraordinária. Neste episódio, vamos explorar como o propósito em Deus pode romper as barreiras e nos levar a uma jornada de plenitude e realização. Prepare-se para descobrir segredos surpreendentes e mergulhar em uma busca ardente pelo propósito divino, que pode transformar sua vida. Fique conosco e embarque nessa jornada de crescimento espiritual e descobertas profundas. Fala, escolhido! Fala, escolhida! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa. Eu me chamo Alexandre Martins. Para você que acabou de chegar no nosso canal, estamos hoje no episódio 293. Só vitória. Aqui no canal Martins Lessa. E hoje nós temos um episódio fantástico. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Mas antes da gente iniciar a leitura, eu queria dizer para você que nesse momento está tendo o primeiro contato com o canal Martins Lessa, com o programa Café com Propósito, que todos os dias tem vídeo nesse canal. Com o objetivo único, ajudar você, encorajar você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e também deixa teu like, porque o teu like vai mostrar para o YouTube que o vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Assim, você já está fazendo a obra de Deus, rapaz. Tacando o dedo no like. É isso mesmo, glória a Deus. E o tema do nosso episódio de hoje é Vivendo Além dos Limites. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o convite desse episódio é eu e você descobrir como o propósito em Deus ele pode transformar a nossa vida. E a transformação é muitas das vezes sair do que hoje te impede de avançar, né? De prosseguir para o que o Senhor quer fazer na tua vida. Amém. Então hoje nós vamos meditar sobre isso. Agora nós vamos ler a palavra, depois nós vamos trazer aqui 3 chaves que são transformadoras e vão contribuir com a tua jornada do propósito. Amém. Então vamos lá, a Bíblia na tela. Lembrando, gente, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Então vamos lá, Marcos 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura teceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: "Venha comigo." Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: "Por que ele come e bebe com essa gente?" Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele:
Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. No sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Glória a Deus, gente, que palavra abençoada. Louvado Amém, seja Deus. glória a Deus. A gente olha para o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e a gente convida você, né? O convite hoje é muito claro, vivendo além dos limites. Como que a gente pode, de fato, viver além dos limites diante desse mundo que nós estamos vivendo, diante de tantas situações que a gente tem sido verdadeiramente desafiados a romper e a enfrentar? E é somente em Jesus, através do propósito que ele tem na nossa vida, que a gente vai alcançar e vai poder ter uma vida transformada e viver sim, além das barreiras, dos limites que o homem, que as circunstâncias, que as situações da vida, elas trazem para nos paralisar, né? Para travar muitas das vezes a nossa jornada. E antes de falar um pouquinho sobre as 3 chaves que nós vamos trazer hoje, vamos entender um pouco sobre o Evangelho de Marcos, né? O contexto histórico desse Evangelho. Marcos, ele é um Evangelho bem diferente, por exemplo, de João, que já tem aqui a série completa no nosso canal. Nós temos também a série de Mateus aqui no nosso canal. Ele tem um discurso mais claro, mais direto, mais objetivo, mas ele foca muito, extremamente, em trazer a mensagem de Jesus, mostrando o quanto o nosso Deus, ele veio para servir e para se sacrificar pela humanidade, né? E o quanto também ele foi rejeitado. E a gente nota diversas diferenças e nuances, né, entre um evangelho e outro, mas todos eles apontando para a essência de Jesus. Marcos, ele foca muito nos detalhes. Ele é muito específico na sua narrativa em trazer a forma minuciosa de cada evento que aconteceu, como que era o sentimento das pessoas diante dos momentos em que essas pessoas estavam com o Messias, com Jesus Cristo, tá? E entendendo sobre isso, eu preciso olhar para essa mensagem, quando a gente fala de viver além dos limites, é como que eu e você podemos romper as barreiras do conformismo e viver com propósito. Essa é a primeira chave, como romper as barreiras do conformismo e viver com propósito. E exatamente no versículo 14 de Marcos 2 ao 17, ele vai falar: Enquanto estavam caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: Venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Versículo 16. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Olha o preconceito, né? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: o que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então, quando a gente olha para essa mensagem, Jesus aqui, ele chama, né? Ele chama Levi
para segui-lo. E isso mostra, gente, que o propósito de Deus ele vai além das nossas expectativas e dos rótulos sociais. Para os fariseus, Levi não poderia nem ser convidado, Jesus não podia nem entrar na casa dele, quem dirá comer com todos os cobradores de impostos. Aquela gente, né, como ele mesmo fala, os fariseus falam, como que ele pode estar sentado nessa mesa com essa gente? Porque para eles eram pessoas impuras, pessoas que não tinham, que Deus sabe que Deus não estava na vida delas, porque para você ser santo e servir a Deus, você tinha que andar de acordo com a lei, e tinha inúmeras coisas que não podiam, porque eles viviam muita letra, e o que transforma a nossa vida é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a letra por si só ela mata, o que vivifica-nos é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Então, que a gente tire esse momento e esse olhar para as situações e para as pessoas, colocando uma expectativa e colocando um rótulo que a sociedade está impondo. Ei, avalia na tua vida hoje em relação a possíveis áreas que hoje você está conformado e que você possa, a partir desse entendimento, estar aberto a uma mudança, a uma transformação, a avançar. Talvez o seu limite hoje seja o preconceito, seja o rótulo, seja achar que você não é digno porque você não veio de uma família, né, grande, uma família muito conhecida. Talvez o seu rótulo seja porque você não teve tantas possibilidades, né, tantas oportunidades como outras pessoas que você conhece. Talvez o seu rótulo seja pela sua cor, pela sua raça, pela sua crença. Olha, Jesus ele não vê nada disso, nós não vemos nada disso, porque Jesus ele disse, eu não vim para quem tá bem, para quem tá saudável, para quem tá com saúde. Ei, eu vim para doentes, para quem está precisando de mim, para quem acredita, né, tem a fé de que eu vou poder mudar a vida dessa pessoa, vou poder transformar a vida dessa pessoa. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então isso é muito claro. Muitas das vezes a gente vai se conformando com os nãos da vida, com aquela vida pequena, né? Não é que você não queira avançar, você até quer, mas você não se acha capaz. Você não acha que você é suficiente ou que você vai dar conta. Sozinho, talvez você não desse, mas com Jesus, o Rei dos Reis, o Deus grande, forte, poderoso, o general de guerra, o Deus que não perde batalha, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, com ele você pode, com ele você dá conta, com ele você é mais que vencedor. E que você esteja hoje aberto às surpresas de Deus e que você possa permitir que ele guie você, sabe, para esse propósito maior, que hoje o convite é viver além dos limites, a viver além do que te impede de desfrutar uma vida abundante e transformada pelo propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos para a segunda chave Deus. de hoje. Como superar as críticas e seguir a voz de Deus. Nossa, gente, essa chave é forte. O versículo 23 de Mateus 2, ele diz, no sábado Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo, enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus, por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servir o sábado. O que Jesus quis dizer, né? Quando Jesus ele tem esse diálogo aqui com aqueles fariseus, Jesus ele está defendendo os seus discípulos das críticas religiosas. Jesus ele está mostrando que seguir a voz de Deus é mais importante do que você caminhar conforme as regras humanas, porque nem sempre as regras vão transformar a sua vida. Eu não estou dizendo que seguir regras é errado, mas quando a gente fala da jornada do propósito, não se trata só da letra da Bíblia, mas do poder transformador que o Espírito Santo realiza através da mensagem do Evangelho. Quem transforma a nossa vida por meio da palavra de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a salvação, né, o ser uma nova criatura, o nascer de novo, ou seja, a salvação é pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E quando essa mensagem ela é lançada a todas as pessoas que nos assistem agora, o Espírito de Deus que habita em nós e habita no meio dessa palavra, alcança o teu coração e transforma a tua mente, o teu entendimento.
Então, quando nós olhamos para essa mensagem, a gente percebe que no mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas, por tudo que você fizer, você recebe uma crítica. Se você não fizer, você é criticado. Aí você diz, o que eu faço? Porque se eu faço, as pessoas falam. Se eu não faço, as pessoas falam. Para de ouvir o que as pessoas estão falando. Não caminha pelo que as pessoas estão pensando de você. Se você sabe quem você é e se você sabe da sua verdadeira identidade com Jesus, siga a voz de Deus em obediência. E esteja pronto para viver o melhor do Senhor na sua vida. Existe um tempo para Deus realizar cada coisa na nossa vida. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas isso não significa que Ele não está agindo, que Ele não está trabalhando, que Ele não está operando. Então, que eu e você, nós estejamos hoje dispostos a ouvir e a seguir a voz de Deus, mesmo quando eu e você enfrentarmos crítica, mesmo quando eu e você enfrentarmos questionamento das pessoas. Gente, nós estamos hoje no episódio 293 do Café com Propósito. Eu lembro que o nosso primeiro episódio, se você for entrar nesse canal, meu Deus do céu, foi na cozinha da minha irmã. Eu nem queria gravar. Eu tava tão desmotivada. A palavra é desmotivado mesmo. Eu tava sem esperança. Eu disse, mas aí meu marido, Deus colocou no coração dele, né, amor, pra gente iniciar o Café com Propósito. E todo dia, quando eu tenho a oportunidade, eu falo isso pra ele, amor, eu sou tão grata ao Senhor pela sua vida. Porque você acreditou nesse ministério antes mesmo de eu acreditar. E ai, Dani, como que você pode dizer isso? Gente, é a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Por mais que eu sinta, dói no meu coração falar isso, mas é a verdade. Eu ouvi tantas críticas ao longo da minha vida. Se você faz de uma maneira, as pessoas vão falar de você. Se você não faz, as pessoas vão falar de você. E no fim, você entende que ninguém está satisfeito. As pessoas sempre vão procurar um erro, um apontamento. Entendeu? Mas e qual é a tua fonte inesgotável? Para onde você está olhando? Qual é o teu alvo? Por que você faz o que você faz todo dia e você não negocia? Quando eu entendi isso, eu disse, Deus, vão falar, vão criticar, vão apontar. Eu não sou perfeito, o Alexandre não é perfeito. Você que está aí do outro lado dessa câmera também não é. Mas é nas nossas imperfeições, nas nossas dores, nos nossos medos, nos nossos traumas, que Jesus ele vem e ele vem para transformar, para mudar a nossa história, para nos curar, para sarar, para fazer a grande e perfeita obra que só ele pode começar e completar na nossa vida. E é sobre isso. E é por isso que há 293 dias nós estamos aqui gravando esses vídeos que vão ajudar de verdade, se eu não tenho nenhuma dúvida, do poder transformador que esse estudo trará na tua vida, na tua casa e na tua família. Se assim você crê, se assim você se permitir viver essa transformação. Não adianta você estar aqui nesse vídeo, assistindo essa mensagem que é abençoada, que é maravilhosa, mas se você não se posiciona, se você não faz as atividades para casa que a gente fala para você fazer, se você não caminha buscando do Senhor viver a essência do Evangelho, você tem que fazer a sua parte, mas saiba que se você faz, você vai ver a glória de Deus na sua vida. A gente tem semeado. A gente tem semeado há 293 dias. E muitas das vezes a gente questiona em pensamento, porque os nossos pensamentos eles vêm, Senhor, cadê as sementes? Será que essas sementes estão frutificando? Não estão? Porque o nosso tempo, né? O nosso relógio, a gente quer que as coisas aconteçam logo. Mas o tempo de Deus é diferente. E isso também não significa que Deus não está trabalhando. Eu não sei quando você vai ver essa mensagem. Eu não sei qual ano que você vai ver essa mensagem. Mas eu tenho certeza que essa mensagem que está sendo hoje pregada através desse estudo, nesse canal, ela vai ser transformadora para a tua vida. E é sobre isso. E eu quero encorajar você, a partir desse episódio, a partir desse capítulo de Marcos 2, a caminhar, prosseguir além dos limites que hoje pode ser as críticas. Hoje pode ser que o que está te paralisando é a fala das pessoas, né? São as falácias que você tem escutado. Então hoje você vai dar um passo diferente. Você vai hoje se posicionar e dizer assim, eu quero ouvir apenas a tua voz. Eu quero seguir o Senhor, independente das críticas, independente dos questionamentos, independente do que as pessoas digam. Eu olho para o alvo, meu alvo é Cristo e eu caminho em direção a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos para a nossa terceira chave de hoje. Como experimentar o poder da transformação em Deus. A gente quer uma vida transformada. A verdade é que a gente quer uma vida completamente transformada. A gente olha para a nossa vida e a gente vê tanta coisa que está fora do lugar. E a gente diz, Senhor, só o milagre. Ei, Deus é Deus de milagre.
Nada é impossível para ele. Ele é um Deus de milagre e ele pode fazer infinitamente mais do que você pede, do que você espera e do que você acredita que possa acontecer. No Evangelho de Marcos 2, o verso 5, ele diz: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar. Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho o versículo. Começaram a pensar. Eles não falaram, estavam pensando, mas o Senhor Jesus, ele sonda os nossos pensamentos. E por Jesus saber o que eles estavam pensando, olha, o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é uma blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecado, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando. Eles não falaram, eles pensaram. E disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Ei, gente, mais fácil era dizer: teu pecado está perdoado, não é? Pois eu vou mostrar a vocês, disse Jesus, o Filho do Homem. Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Glória a Deus. Gente, Jesus, ele cura um paralítico, demonstrando o poder transformador do propósito que ele tem na vida das pessoas. A Bíblia não mudou. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Talvez o ano que você está vendo essa mensagem, muita coisa vai acontecer, muita coisa já aconteceu. E você diz: meu Deus, o que vai acontecer do mundo? O que vai acontecer com a nossa vida? E tantas outras coisas. Ei, deixa eu te dizer algo importantíssimo. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas uma só palavra do Senhor não passará. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você tem promessa de Deus, saiba que se você se posicionar e desejar viver aquilo que o Senhor tem para você, você vai ver o cumprir dessas promessas na sua vida. Por isso eu te digo, busca ativamente a presença de Deus na sua vida. Permita que Ele, o Senhor, opere transformação nas áreas onde você talvez hoje se sinta como esse paralítico, está paralisado. Deus, nada acontece aqui. Confia no poder da mudança que vem através de Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E lembre-se, sabe, quando a gente fala dessas chaves de transformação, elas são pontos de partida. E quanto mais você se engaja, mais você se dedica para o propósito de Deus na tua vida, gente, mais você vai ver frutificar essa mensagem. Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus, busque compreensão, uma compreensão ainda mais profunda e que você tenha ainda mais desejo e vontade de aprender do Senhor, de aplicar essas lições, esses versículos na sua vida. E é exatamente com base nessa mensagem que eu quero trazer hoje uma analogia para você. E a analogia desse estudo é de um navio em alto mar. Assim como o navio ele segue uma rota determinada e enfrenta diferentes desafios ao longo do caminho, a nossa jornada em busca do propósito com Deus também é uma trajetória cheia de obstáculos e decisões cruciais. Assim como o capitão do navio, ele precisa estar atento ao rumo, ajustar as velas e superar as tempestades, nós também precisamos estar comprometidos em seguir a direção de Deus, fazer os ajustes necessários e superar os desafios que seguem em nosso caminho, porque muitas das vezes vão surgir desafios e a gente precisa superar eles. Assim como o navio, ele vai chegar ao seu destino. Com a perseverança e com a confiança nós podemos alcançar o propósito do Senhor na nossa vida, navegando em fé, coragem e determinação. Amém. Então você é vencedor, você é vencedora, já deu tudo certo, não desista, avance. O convite hoje é que eu e você possamos viver além dos limites que hoje tem se posicionado na nossa frente. Saiba que você pode romper, que barreiras podem ser quebradas, que muralhas podem ser despedaçadas, porque há poder no nome que está sobre todo nome, ao nome de Jesus. Esse nome está sobre todo nome e ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Amém. Gente, nosso exercício para casa de hoje dessa mensagem
Hoje nós vamos fazer o quê? Você vai... E esse para casa é para fazer, tá? Tem que fazer o exercício para casa, por quê? Porque a gente sabe que quando você tira da sua mente tudo que você aprendeu e você aplica, você vai ver transformação. Então hoje o convite é, eu e você, nós podemos, sabe, realizar grandes coisas. Talvez você diga assim, Dani, mas eu não tenho capacidade de fazer. Mas a palavra de Deus diz que você tem. E se a palavra diz, ela não mente. Não é verdade? E como a gente viu no Evangelho de Marcos 2, o convite é um convite de romper as barreiras, né? Viver além dos limites. Então hoje você vai criar o teu mapa do propósito. O mapa do propósito, se você não entende, eu falo muito, quando a gente visualiza as coisas, é mais fácil a gente entender aonde a gente está, quais são as etapas que a gente precisa passar para a gente chegar no nosso objetivo final. E aí você vai pegar uma folha de papel, você vai pegar uma caneta e você vai começar a traçar a sua linha. Onde é que você está hoje? A jornada da sua vida, o teu momento presente. Dani, eu estou aqui. Pronto. Fez essa linha, traçou isso. Em seguida você vai refletir sobre os momentos que foram significativos para você, os momentos que hoje têm sido desafiadores, os momentos que antes foram desafiadores e você superou. Também traga à memória nesse mapa as bênçãos que você recebeu ao longo do seu caminho. Marque, sabe, os pontos no mapa para ficar até melhor para você, ver com cores, coloque cores que simbolizam conquistas, momentos específicos da sua vida, porque isso vai também simbolizar diferentes expectativas que você vai criando ao longo desse curso que você está desenhando. Após você traçar esse mapa da tua jornada, né, até o presente que você está, você vai reservar um tempo para você meditar, para você orar. E com discernimento, pedindo ao Senhor discernimento do propósito que Ele tem na sua vida, você vai pensar nos teus talentos, nas tuas paixões, nos teus valores, nos teus dons, como que eles podem hoje estar alinhados ao plano que Deus tem na sua vida. Depois que você faz isso, você vai escolher uma cor, né? Você pode determinar essa cor, uma cor que fala de futuro, né? Que representa hoje o propósito, mas que vai traçar uma linha, sabe? Em direção de algo que hoje no teu presente não aconteceu, mas que lá no futuro é possível e vai acontecer. E aí essa busca, você tem que entender que ela é uma busca contínua desse propósito. Quando a gente mensura isso, gente, a gente tem uma clareza que por mais que hoje a gente tenha um sonho, a gente não consiga ver ele, claro, se realizando, a gente sabe que no Senhor a gente tem fé de que vai acontecer. E todo dia você vai olhar para esse mapa e você vai, sabe, visualizar. Tá, eu tô aqui, eu tô nesse presente, amanhã eu vou fazer isso, hoje não consegui fazer isso, amanhã eu vou tentar de novo, e eu vou seguindo, eu vou caminhando, hoje eu tive esses obstáculos, eu vou superar, porque eu vou além, sabe, das barreiras que me impedem, além dos limites que hoje tem tentado, sabe, me paralisar. Eu sigo pro alvo e meu alvo é Cristo, e você vai avançando, e sempre você vai marcando, sabe, a sua conquista, e vai chegar, vai ter o dia que vai ser o dia que você vai marcar a sua vitória. Vai ter o dia que você vai dizer, eu venci hoje. Senhor, o Senhor me deu vitória hoje. E eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, porque o Senhor é fiel. E vão ter novas fases, vão ter novas estações, novas metas vão fazer parte desse mapa. E novas conquistas virão. E a gente caminha com o Senhor de fé em fé e de glória em glória. E o melhor dele a gente vai desfrutando nessa jornada. A gente costuma dizer aqui no canal, só vive o propósito de Deus quem fica firme no processo. Porque não tem como você viver o propósito se você não passar pelo processo. O processo muitas vezes vai doer, vai machucar, mas ele é transformador, ele cura. Ele transforma a nossa vida. Essa atividade é para você ter clareza, sabe? Ter direção. Deus, ele vai fortalecer cada vez mais a tua vida, te dando mais comprometimento em viver o propósito, a transformação que Deus tem e que somente na busca da vontade de Deus você vai alcançar na sua jornada, tá bom? E por isso é importante a gente, muitas das vezes, olhar e entender que tudo depende de nós. Deus, ele vai falar. Deus, ele vai se revelar. Deus, ele vai falar através de pessoas, através da própria Bíblia. Mas se você não fizer a sua parte, você não avança. Então hoje se mova. O convite é claro, vivendo além dos limites. Esse é o poder transformador da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra incrível, Pai, e mais um episódio aqui do nosso Café com Propósito. Senhor, te clamamos e te pedimos, Pai, que a cada dia o Senhor possa, Pai, nos capacitar, Jesus. Tanto nós aqui, eu e a minha esposa, como todos aqueles que nos acompanham aqui no nosso Café com Propósito. Capacita-nos, Senhor, para fazer a Tua obra por onde a gente andar, Senhor, por onde a gente pisar, Deus.
que nós possamos também ser canais de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Te clamamos, Senhor, pelos pedidos de oração aqui do canal, entra com providência em cada um, Pai, faz o teu milagre, abençoa todos os escolhidos e todas as escolhidas, entra com providência, Pai, na vida deles, em todas as áreas da vida, abençoa, livra eles de todo mal, Senhor, que eles possam também testemunhar as vitórias e as bênçãos e edificar outras vidas, Senhor. Assim, Pai, fica conosco, que amanhã, Senhor, nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio do nosso Café com Propósito, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Olha, se você está até agora nesse episódio e você ainda não se inscreveu no canal Martins e Lessa, se inscreve. Tem uma setinha aqui embaixo em inscrever-se. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para você marcar, e marca aqui a opção de todos, tá? Porque quando você marca todos os vídeos que a gente publica, a plataforma já te informa que tem um vídeo novo no nosso canal e você já de primeira já confere o vídeo. E não esquece de deixar o like, tem um botãozinho do like assim, ó. Assim, gente, assim. Você deixa o like pra você é só um botão, mas pra gente ele é muito importante. Quando você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e ela envia para mais pessoas e assim você também é um agente de transformação na vida de outras pessoas, amém? Amém. Olha, lembre-se que Deus, ele está sempre pronto para ouvir tua oração. Então inicia essa jornada de fé e de milagres com o Senhor e de uma vida transformada, Glória sabe? À luz da Bíblia, porque esse é o nosso motivo de estarmos aqui, saber que Deus, ele tem uma grande obra, que você é um escolhido de Deus e ele quer transformar a tua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Ah, nós estamos deixando listado agora, né, amor? Aqui a playlist completa da série de Mateus, Isso. que nós encerramos recentemente, antes de começarmos a série de Marcos. Vai ser transformador também essa série, então já vai ficar listado aqui. E vamos deixar também a série de João, tá? Evangelho de João, que a gente também começou essa jornada, já encerramos e vai ser uma mensagem transformadora. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.